Olá, pessoal! Então a gente vai continuar hoje a falar das funções inorgânicas, tá? A gente vai lembrar um pouquinho das que nós já vimos e então falar sobre as outras. Então, vamos lá, no ano. A gente viu ácidos, a gente falou nas aulas passadas sobre como que a gente identifica um ácido pela sua fórmula, que a fórmula dele vai começar com H alguma coisa. Nós falamos que nos ácidos nós temos a divisão nos oxiácidos, que são aqueles ácidos que têm o oxigênio, e nos hidrácidos, que são aqueles que não têm o oxigênio. Nós falamos que no caso dos hidrácidos a nomenclatura é ácido, nome do elemento hídrico no final, como ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido fluorídrico e assim por diante. Nos oxiácidos, a nomenclatura vai depender do número de oxigênios que aquele ácido tiver. Por exemplo, se eu tiver H2CO3 e H2CO2, quem tem o maior número de oxigênio vai terminar com ico, quem tem o menor com oso. Então vai ser ácido, o elemento do meio é o carbono, então esse vai ser carbônico. Já esse de baixo será ácido carbonoso. Nós falamos que os ácidos são aqueles que têm pH menores do que 7, de 0 a 7. E aí falamos que o ácido, de alguns ácidos, por exemplo, como o ácido clorídrico que a gente tem no suco gástrico. Depois que a gente falou sobre ácidos, a gente entrou nas bases. Em bases, nós falamos que bases são compostos que neutralizam os ácidos, que são antídoto para o ácido, que acaba com essa acidez. Comentamos então que para identificar pela fórmula, a base ela termina com OH. O ácido é um composto covalente, a base é um composto iônico. Nas bases, eu tenho, por exemplo, NaOH, que é a soda cáustica muito conhecida. Tenho MgOH2, que é o leite de magnésio, também é bem conhecido. E a gente comentou, olha, que quando eu tenho uma base, a nomenclatura começa com hidróxido de, e aí eu tenho o nome do elemento. Comentamos também que as bases apresentam pH maior que 7. Então, de 0 a 7 eu tenho ácidos, de 7 a 14 eu tenho as bases. E se eu tiver exatamente no pH 7, eu digo que esse meio é neutro, não é nem ácido nem básico. Aí, então, na aula passada, nós fizemos alguns exercícios sobre isso. Hoje, a gente começa falando sobre outra coisa. A gente vai começar falando sobre os óxidos e os sais. Primeiramente, os sais. É o resuminho que eu mandei pra vocês, tá? Então, eu mandei um resuminho desse daqui que tá lá na... Opa, não é esse, desculpa. Esse resuminho aqui que tá lá no Google Sala de Aula. Então, a gente vai comentar sobre esse resumo. O que é o sal? Primeiro, sal é o produto da reação de neutralização entre um ácido e uma base. Por quê? Nós falamos que o ácido tem aquele H ali no começo que vai liberar H+, que vai dar todo aquele poder corrosivo. Nós comentamos que a base termina com OH e a base em meio aquoso libera o OH-, que também vai ter todo aquele poder corrosivo como o ácido. Só que quando eu junto esses dois, e aqui vai vir um outro elemento, né? E aqui um outro elemento. Quando eu coloco os dois em contato, ácido e base, esse H+ acaba se juntando com esse OH- e formando água. A água é formada. Nós dizemos que há uma reação de neutralização. Todo o poder corrosivo do ácido acaba sendo neutralizado por esse poder corrosivo da base. E já que o H se juntou com o OH-, esse daqui do meio também vai se juntar. Então aqui, em toda molécula, nós comentamos em aulas passadas que nas moléculas a gente tinha, deixa eu pegar aqui uma caneta colorida, algo como isso. A primeira parte da molécula era mais, a segunda é menos. A primeira é mais, a segunda é menos. Na hora de se juntar, eu junto mais de uma molécula com a menos da outra. H+ com OH- se transformando em água. E aqui também as partes mais e menos vão se juntar. Sempre primeiro a parte mais, depois a parte menos. Então, nesse caso, eu vou formar um sal com o que veio da base, junto com o que veio do ácido. Isto é uma reação de neutralização, reação onde eu acabo com esse poder corrosivo do ácido, eu acabo com esse poder corrosivo da base. Por quê? Porque eu produzo um sal e um óxido, mas não qualquer óxido. O óxido produzido é a
água. Toda vez que eu tenho a reação ácido mais base produzindo sal mais água, nós dizemos que essa reação é chamada de reação de neutralização. Quando a gente tem a formação de sal, esse sal aqui vai ser um composto iônico, e eu sei que ele é iônico porque ele é formado por íons. Ele é formado por uma parte positiva, que é o cátion, mais uma parte negativa, que é o ânion. E o sal formado, a nomenclatura dele vai depender do ácido e da base que deram origem a ele. Como assim? Vamos pensar da seguinte forma. Ó, eu tenho, por exemplo, essa reação aqui, olha. HCl mais NaOH. Então, para montar a reação, eu lembro, a primeira parte da molécula é mais, a segunda é menos. A primeira é mais, a segunda é menos. Quando eles vão se juntar, o mais de uma molécula vai se juntar com o menos da outra, e o mais se junta com o menos aqui também. Fiquei com HO, água. Mais a parte mais de uma molécula com a menos da outra. NaCl. Nomeando todo mundo. A H2O é a água, mais fácil, né? E aqui começando. Esse começa com H, é ácido. Como esse ácido ele não tem oxigênio, a gente vai colocar o nome dele como os hidrácidos, que era ácido, nome do elemento, hídrico. Então esse aqui vai ficar o ácido clorídrico. Nome da base. Por ser base, toda base, a nomenclatura começa com hidróxido de, e aí a gente coloca o nome do elemento. Nesse caso, o Na é o sódio. Então, o hidróxido é por causa do OH, o de sódio por causa do Na. Na hora de nomear o nosso sal, a tabelinha que eu mandei para vocês é essa daqui, ó. Para nomear o sal, se o ácido era hídrico, o sal, você vai transformar esse hídrico em eto. O final do nome só você vai mudar. Então, se aqui era o clorídrico, aqui, quando ele é sal, ele vai virar cloreto. Por quê? Final do nome hídrico quando é sal, ácido, vira eto quando é sal. Cloreto, e tem esse A. Então, de sódio. Então, para nomear um sal, eu preciso da nomenclatura do ácido e da base. Junto as duas e dou o nome do sal. Vamos fazer outro exemplo. H2CO3 mais KOH. Então, eu divido primeiro parte mais, parte menos, parte mais, parte menos. Lembrando que se esse 2 está aqui, o ácido em meio aquoso libera só H+. Então, esse 2 não faz parte do H. Então, se esse 2 não faz parte do H, é porque pela regra do tombo, ele veio daqui de cima. Então, esse aqui tinha carga menos 2. Aqui eu não tenho nenhum número, então só KOH mesmo. Eu sei que H vai se juntar com OH para formar água. Ótimo. Depois os dois do meio também vão se juntar. Vai se juntar o K, que era mais, com o CO3, que era menos 2. Para os dois se juntar, como eles são compostos iônicos, eles são sais, eu vou ter que fazer a regra do tombo. Esse 2 tomba para cá e aqui esse 1 tomba para cá. Lembrando que na regra do tombo que a gente faz para substâncias iônicas, eu esqueço o sinal e tombo só os números. Portanto, a fórmula disso vai ficar K2, o 2 que tombou, CO3. E na hora de nomear? Bom, aqui começou com H, era ácido. Tem oxigênio, tem um número grande de oxigênios, 3 oxigênios. Vou pegar, então, a regra de nomenclatura dos ácidos. Aqui, quando ele tem o maior número de oxigênios, no caso do CO, é o CO3 que é maior, porque é CO3 e CO2, eu vou pegar o nome do elemento e no final, ico. Então, esse ácido aqui vai ser o meu ácido carbônico. Essa base vai ser o meu hidróxido, porque é base, de, procura o nome do K na tabela periódica, acha que o K é o potássio. Então, é o hidróxido de potássio. Na hora de nomear, vou pegar o nome do ácido. Todo o ácido que terminava em ico, quando virar sal, vai virar ato. Isso quer dizer, se aqui era carbônico, aqui vai virar carbônico.
nato, carbonato de potássio. Tudo bem? Vamos fazer mais um. Vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui alguém que tenha no exemplo de vocês. Ah, tudo bem. HClO2 mais AlOH3. Bom, a primeira parte da molécula é mais, a segunda é menos. A primeira é mais, a segunda é menos. Não tem nenhum número aqui do lado do H, então não tenho nada para subir, era menos um mesmo. Aqui, esse 3, o OH em meio aquoso fica só OH menos. Então esse 3 não pertence ao OH. Então ele veio da regra do tombo. Veio de quem? Do AL. Então o AL era mais 3. Regra do tombo, ao contrário. Se tá com alguma dúvida em regra do tombo, pega lá o seu resumo de ligação iônica e dá uma voltada para lembrar, tá bom? Na hora de formar, eu sei que o H se junta com o OH e forma água. Mas os dois do meio também vão se juntar. Só que agora, para juntar os dois do meio, eu tenho o AL, que é 3 mais 3, e o ClO2, que é menos. Vou fazer a regra do tombo. Esse 3 tomba para cá, esse 1 tomba para cá. A fórmula vai ficar AL. Como o 3 está tombando para o Cl e para o O, eu vou colocar eles entre parênteses e vai ficar ClO2, 3. Porque o 3 não tombou só para o Cl, tombou para o Cl e para o O. Por isso que eu coloquei eles entre parênteses. Então aqui vai ficar o nome, começa com H, é ácido. Do Cl, pode ser ClO3 ou ClO2. O 2, que é menos oxigênio, a quantidade menor de oxigênio vai terminar em oso. Então, como esse elemento é o cloro, aqui vai ficar ácido cloroso. Aqui, base. Toda base começa com hidróxido de, nome do elemento, alumínio. Nome do sal, se era cloroso, quando vira sal, era oso, ácido, o sal vira ito. Então, o nome disso vai ficar clorito de Al, alumínio. Então, toda vez que você encontrar algo terminado em eto, em ato ou em ito, a gente vai ter a função inorgânica sal. Por exemplo, bicarbonato de sódio, ato, ele é o quê? Ele é sal. Hipoclorito de sódio, que é a cândida, hipoclorito tem ito, ito é sal também. Cloreto de sódio, eto, sódio, eto, também é sal. Toda vez que eu tenho esse final de nome, ato, eto ou ito, eu estou me referindo a algum sal. Sal, que como nós já comentamos, é o produto da reação de neutralização entre um ácido e uma base. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Tem alguns outros exemplos no seu resumo. Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá, senão depois a gente passa para as dúvidas. Nós vimos então ácidos, nós vimos base, nós vimos sal e agora a gente vem para nossa outra função inorgânica, que são os óxidos. Nós conversamos em aula que para ser óxido eu tenho que ter 2 elementos e o segundo ser o oxigênio. Preciso que seja exatamente o segundo. Esses óxidos, eles são divididos em óxidos que podem ser, vamos até escrever aqui, ó. Esses óxidos, eles podem ser óxidos iônicos, óxidos covalentes. Os óxidos iônicos são conhecidos como óxidos básicos. O que é um óxido iônico? Para ser iônico, tem que ser formado por metal mais ametal. O ametal já é o oxigênio, por isso que é óxido. Toda vez que eu tenho o oxigênio junto com o metal, eu digo que ele é um óxido básico. Óxido básico quer dizer que, apesar dele não ter a função inorgânica base, ele vai ter características semelhantes a uma base. Por exemplo, deixar o pH maior que 7. Do mesmo jeito que eu tenho os óxidos básicos, eu também terei os óxidos ácidos. E como é que eu vou saber que ele é um óxido ácido?
Óxido ácido vai ser um óxido covalente. Covalente é formado por ametal mais ametal. Nesse caso, o segundo ametal é o oxigênio. Toda vez que eu tenho dois elementos e o segundo é oxigênio, eu sei que ele é óxido. Dentro disso, se o primeiro for metal, ele vai ser um óxido básico, um óxido que deixa o meu meio básico, meu pH maior que 7. Se o primeiro elemento for um ametal, ele vai ser um óxido ácido, um óxido que deixa o meu meio com pH maior que 7. Dentro desses óxidos básicos, por exemplo, a gente pode citar o Na2O ou MgO, ou então Fe2O3. Toda vez que eu tenho metal com oxigênio, é um óxido básico. E ácido? CO2, ametal com oxigênio. SO3, ametal com oxigênio. Cl2O5, ametal com oxigênio. Toda vez que eu tenho um ametal com oxigênio, eu digo que ele é um óxido ácido. Além disso, eu tenho outras classificações de óxidos que nós precisamos conhecer. A gente vai ver a fundo as outras classificações no primeiro ano do médio, mas agora é bom a gente saber pelo menos do que se trata. Eu ainda tenho os óxidos conhecidos como os óxidos neutros, óxidos conhecidos como óxidos anfóteros, óxidos conhecidos como óxidos mistos, e ainda eu tenho os peróxidos e os superóxidos. Esse peróxidos e superóxidos a gente vai deixar por enquanto. Vamos falar desses daqui. Se esse óxido básico é aquele que tinha características da base, óxido ácido tinha característica do ácido, óxido neutro é aquela que não vai ter característica de ninguém. Não vai reagir igual ao ácido, nem vai reagir igual à base. Eu tenho 3 exemplos de óxidos neutros que eu preciso conhecer, que é o CO, é o NO e o N2O. Esses 3 são conhecidos como óxidos neutros, óxidos que não reagem com ninguém, que não mudam o pH, não vão deixar o pH ácido nem básico, nem nada desse tipo. Enquanto o neutro é aquele que não se parece com ninguém, o anfótero é aquele que pode se assemelhar a um óxido básico ou a um óxido ácido. Ele pode ter características dos dois dependendo do meio que ele está envolvido, dependendo da substância que está misturada a ele. O exemplo mais importante, os mais importantes que a gente precisa saber aqui do anfótero é o Al2O3 e o ZNO. Se o óxido neutro é aquele que não reage com ninguém, então o anfótero vai ser aquele que reage com todo mundo. Reage com ácido, reage com base, reage com água. E o misto? O misto é todo óxido que tiver essa cara. Um elemento com o númerozinho 3, O4. O óxido misto é um óxido formado pela união de 2 outros óxidos. Então, se eu tiver, por exemplo, Fe3O4, independente de ser metal ou ametal, se eu tenho esse 3O4, a classificação dele é óxido misto. Se for ZNO ou Al2O3, ele é um óxido anfótero, um óxido que tem capacidade de reagir com ácido, com base, com água, de fazer o papel de base, de ácido ou de água, de base ou de ácido. No caso do óxido neutro, é aquele óxido que não reage com ninguém, que não faz nem papel de ácido, nem papel de base, que ele fica ali sozinho, não reage com ninguém. O óxido básico é aquele que se assemelha muito à base, formado por metal mais oxigênio, e o óxido ácido é aquele que se assemelha muito a um ácido, formado por ametal mais o oxigênio. Lembra quando em ciências nós aprendemos sobre chuva ácida? O que é a chuva ácida? Nós sabemos que na nossa atmosfera nós temos vários gases, por exemplo, a gente tem o gás oxigênio, a gente tem o gás nitrogênio, a gente tem o gás carbônico, a gente tem gás hélio, a gente tem vapor de água, água no seu estado gasoso, a gente também tem o SO2 e o SO3, que são 2 óxidos provenientes da queima de combustíveis fósseis. Tem também o monóxido de carbono, tudo isso está lá na atmosfera.
Acontece que aqui oxigênio, nitrogênio, substância simples, hélio, gás nobre, não reage com ninguém. Vapor de água, tudo bem, a gente conhece. CO, a gente acabou de citar, é um óxido neutro, não reage com ninguém também. Agora, esses que sobraram aqui, esse CO2, SO2 e SO3, todos eles, vamos colocar aqui, ó, tanto o CO2 quanto o SO2 quanto o SO3 são óxidos, porque tem dois elementos, o segundo é O, mas eles são óxidos formados por ametal mais oxigênio. E se ele é formado por ametal mais oxigênio, ele é um óxido covalente, ele é um óxido ácido. E qual é a propriedade desse óxido ácido? Quando o óxido ácido reage com a água, ele acaba formando justamente um ácido. O que é a chuva ácida? A chuva ácida eu tenho esses três óxidos presentes na minha atmosfera, CO2, SO2 e SO3. Tenho também água no estado de vapor. As moléculas no seu estado gasoso, elas estão se mexendo sem parar, e elas acabam se chocando. Vai ter vezes que o CO2 vai se juntar com a água e os dois vão se juntar formando, como é um óxido, como esses três são óxidos ácidos. Quando juntarem com a água, quando reagirem com a água, eles vão formar ácidos, que nesse caso vai ser o H. Tenho 2, tenho um C, tenho 2 Os mais um O, O3. H2CO3, que é justamente o ácido carbônico. Todo óxido ácido em contato com a água forma um ácido. Aqui também é ametal, também é óxido ácido. Se eu colocar isso com a água, vai gerar H2SO3. Esse com a água vai gerar H2, um S, 3 Os mais um O, O4. Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Esses ácidos aqui são fortes, são corrosivos. Por que eu digo que a minha chuva é ácida? Porque eu tenho vapores de óxidos ácidos que reagem com a água e se transformam em ácido. E é esse ácido que vai ficar solubilizado na água da chuva e vai cair junto com a água da chuva. E aí esse ácido tá bem diluído, tá bem dissolvido na água da chuva. Mas conforme o meu carro toda hora chove uma quantidade, cai uma quantidade de ácido na pintura do carro, a pintura do carro vai se danificando, vai se corroendo com o tempo. Por quê? Por causa do ácido que está presente nessa água da chuva. Por isso que tem gente que gosta de lavar o carro depois que ele pega a chuva, para tirar esse ácido, para esse ácido não ficar lá na pintura corroendo. Porque algumas pinturas, algumas esculturas que ficam assim ao ar livre, elas estão sendo corroídas ao passar do tempo, ao longo dos anos, porque eu tenho óxidos ácidos caindo nessas pinturas, nessas esculturas. Então, este é o problema da chuva ácida. A chuva ácida tem tudo a ver com esses óxidos ácidos, óxido que é a nossa função inorgânica. Das funções, a única que nós não vimos ainda é a função hidreto, mas a hidreto a gente só vai comentar, tá? A nomenclatura de óxidos. A nomenclatura dos óxidos vai ser simplesmente o número de oxigênios que eu tenho. Se eu tenho 1 é mono, se eu tenho 2 é ti, 3 é tri, 2 é di de novo. E o outro composto, então aqui, um oxigênio só, monóxido de carbono. 2 oxigênios, dióxido de carbono. 3 oxigênios, trióxido de 2 oxigênios, dióxido de enxofre. E assim por diante, tá? Da nomenclatura. Quanto aos hidretos, o que nós precisamos saber no nono ano é identificar um hidreto. Como que eu identifico um hidreto? Tenho 2 elementos e o segundo é H. Toda vez que eu tiver NaH, LiH, KH, qualquer coisa desse tipo, nós teremos um hidreto. Hidreto metálico, porque é formado por o hidrogênio mais o metal. Bom, essas são as nossas últimas funções inorgânicas. Tudo bem? Vamos agora passar para as dúvidas.